Fala, meu querido, minha querida, meus futuros campeões aí, ó, Enem, Colune, Cefet, concursos públicos, vem comigo, sem delongas, vamos ao que interessa nessa aula. Eu vou falar sobre gráficos das funções. Se você está acompanhando, aqui você verá os tipos de gráficos das principais funções, como se comportam, o que é uma função crescente, decrescente, né, as características dela e também o que é uma função constante, tá? E os tipos de função de primeiro grau, função de segundo grau, exponencial, logarítmica, você vai ver nessa aula. Acompanhe comigo então. Vamos lá. Para construir o gráfico de uma função, isso aqui você já sabe, eu já expliquei para você com relação a isso, você deve ter visto aí nas aulas anteriores. E isso aqui, ó, significa f de R em R. O que significa isso aqui? Significa que o domínio está, os possíveis valores para x, que é o domínio, está no R, e os possíveis valores para o contradomínio, que é o y, também estão no conjunto dos números reais, tá? É encontrar os pontos, você sabe que todo ponto é dado por x e y, do plano cartesiano, onde y é igual a f de x. Você já sabe disso. Na função a gente não escreve y. Por exemplo, se eu pegar uma função de primeiro grau, por exemplo, a forma genérica dela é ax mais b, certo? Normalmente a gente não escreve y igual a ax mais b, a gente escreve f de x no lugar do y, tá bom? Só para você se situar. Tem provas que vai ter, por exemplo, uma situação assim, ó, t de x é uma função? Sim. Olha, outro exemplo pode cair em prova. E de n, por exemplo, a quantidade de um produto em função de n, que é o número de produtos. Tá entendendo? Então, não fique preso a essa nomenclatura f de x, que ela varia nas questões desses vestibulares todos que eu falei, tá bom? Então vamos construir. Olha só, vou pegar uma função bem simples aqui, a função dada por f de x é igual a x mais 1, tá bom? Beleza. Aqui então eu vou criar essa tabela. Essa tabela aqui, ela vai nos ajudar para a gente entender como é que a gente vai substituir os valores na função, tá bom? Como assim, papai Cássio? Vou te explicar aqui, ó. A função que eu falei f de x é a mesma coisa que falar y, né? A função, a lei da formação é essa daqui, ó. F de x igual a x mais 1. Esse é o nosso norte. Para você que viu a aula anterior, sabe que lei, né? A lei da função é isso aqui. Nesse caso, ela está definida por f de x igual a x mais 1. Bom, então eu vou pegar, por exemplo, menos 3, menos 1, 0, 2 e 3. Vou substituir no lugar do x da função e vamos descobrir o valor de y, tá bom? Então vai ficar o seguinte, ó. Por exemplo, só para você entender, ó. Se eu pegar o menos 3, tá vendo? Esse aqui são os valores para x, essa coluna aqui. Se eu pegar o menos 3 e substituir no lugar do x, olha como é que vai ficar. Y é igual a menos 3 mais 1. Quanto que é menos 3 mais 1? Menos 2. Legal? Entendeu o que eu vou fazer em cada uma dessas linhas aqui? É isso que eu vou fazer. Só que eu vou passando mais rápido aqui para a gente ganhar tempo e a aula ficar bem coesa e ao mesmo tempo mais fácil de você entender, tá bom? Então tá aqui o gráfico do plano cartesiano, primeiro, né? Você sabe que esse é o plano cartesiano. Eixo Y e eixo X. O eixo X normalmente tem livro que chama de eixo das abscissas, tá? Estou falando esses termos para você, que você lê no seu livro, onde você estiver estudando, você não fica, o que é abscissa? Abscissa são os valores que estão no eixo X. E o eixo Y é chamado também de eixo das ordenadas. Tranquilo, campeão? Beleza? Entendeu isso aí? Vamos adiante então. Nós vamos colocar os resultados que nós encontramos aqui na tabela, nós vamos colocar nesse plano cartesiano. Vem comigo. Então tá lá, se o x for menos 3, o y vai ser menos 2, eu já tinha feito para você ver. E se o x eu substituir por menos 1, o y vai ser 0. É só substituir, menos 1 mais 1 vai dar 0. Se o x for 0, o y vai ser 1. Se o x for 2, o y vai ser 2 mais 1, que dá 3. Se o x for 3, o y vai ser 3 mais 1, que dá 4, beleza? Eu quero chamar a sua atenção que enquanto eu fui clicando aqui, ó, aparecendo, os pontos foram aparecendo lá no gráfico. Você conseguiu perceber aí? Eu não falei aqui, né? Acabei não comentando, mas olha o ponto aqui, ó. Menos 3 para x, né? E menos 2 para y. Olha, isso aqui é um ponto, campeão, ó. Menos 3, vírgula, e menos 2. Isso aqui não é menos 3, menos 2 não, tá? Isso aqui é menos 3 e 2. Lê assim. Então isso é um ponto. Isso é uma coordenada. Coordenada é quando você tem um valor para x e um valor para y. E forma um ponto, beleza? Olha o outro lá, ó. Quando o x for menos 1, o y vai ser 0. Ele apareceu para você aqui no gráfico. Próximo, quando o x for 0, o y vai ser 1. Então tá aqui para você no gráfico. E 2, quando o x for 2,
o y será 3, tá? E o último, quando o x for 3, o y será 4. Se eu unir esses pontos, eu vou criar uma... Você sabe antes de eu clicar aqui? Reta. Não é verdade? A função, o gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta. Olha essa reta aí, né? Não ficou perfeitinho os pontos, tá? Peço desculpas, é porque na hora de fazer no computador, não fica retinho, né? O computador tem algumas variações ali de espaço e tal, não fica o ponto no lugar que a gente quer. Mas eu quero chamar sua atenção que essa reta, lembrando, essa reta é infinita, tá? Ela é infinita tanto nessa quanto nessa direção. Você pode perceber que essa reta é que une todos esses pontos e um gráfico de uma função do primeiro grau gera uma reta. Show de bola? Entendeu? E da mais simples, que é a função do primeiro grau. Vamos adiante, então. Para sabermos se um gráfico é uma função, devemos simplesmente analisar se para cada valor do domínio existe apenas um valor no contradomínio. Então aqui agora eu vou ensinar para você como você vai reconhecer se um gráfico é função ou não, tá? Em outras palavras, para cada valor do domínio só podemos ter um valor na imagem. Observe aqui, esse gráfico aqui, por exemplo. Esse gráfico aqui, por exemplo, tá aí. Você tá vendo? O gráfico é a parte vermelha, tá? Só para você saber. O gráfico é a parte vermelha e o eixo X está aí, o eixo Y também. Como é que você sabe como é que você vai saber se esse gráfico vermelho representa ou não uma função? É muito simples, campeão. Você vai simplesmente traçar eixos paralelos ao Y aqui nesse gráfico. É só isso, olha só. Primeiro aqui, tracei um eixo paralelo ao Y nesse gráfico. E, se você observar, só cortou o gráfico em um pontinho. Vamos traçar outro. De novo, só cortou o gráfico vermelho, né, em um pontinho. Traçando o outro, só cortou também o gráfico vermelho em um pontinho. Então, essa função vermelha, ela é sim de uma função válida, tá bom? Show de bola? Legal? Tá vendo? Até mais um ponto aqui para você mostrar que qualquer local que você traçar uma paralela ao eixo Y, ela só vai cortar o gráfico uma vez, tá bom? Beleza. E nessa daqui, é uma função de segundo grau, você sabe, né? Função de segundo grau, que é uma parábola, já já nós vamos falar dela. Cortei aqui. Tocou só uma vez no gráfico, pode perceber aqui. De novo, tocou só uma vez no gráfico e assim por diante, né? Bom, e dessa função aqui? Cortou só uma vez, quer dizer, onde eu passar aqui, ela vai cortar somente uma vez o gráfico, tá bom? Então, essas três que eu mostrei são funções, tá? Beleza. Tá, e outra também, que também vai ser função, você pode perceber que em todas só cortou uma vez o gráfico vermelho, né? Agora vamos para algumas aqui. Olha um exemplo bem rapidinho, prático aqui. Observe agora um exemplo em que temos um gráfico que não representa uma função. Primeiro eu vou começar por esse daqui. Cortou uma vez, cortou uma vez, cortou uma vez. Show de bola. Essa daqui é o quê? É uma função. Ela não é? Concorda comigo? Essa é uma função. Tá, e essa daqui do meio? Vamos ver a B? Ixi, deu errado, não deu? Já deu errado, porque aqui cortou duas vezes. Aqui também vai cortar duas vezes. Então, com certeza, esse carinha aqui, essa função do meio, ela não representará uma função. Porque para esse x aqui, ó, que você está vendo aqui, ó, esse x aqui, você tem um valor para y aqui, e um valor para y aqui, ó, não tem jeito. É impossível isso acontecer. Quer que eu te ilustre para você uma situação bem tranquila? Imagina que você tem um gráfico, imagina que você tem uma situação, vou pegar esse x aqui, que ele é positivo, ó, esse x aqui, e você pode perceber que ele subindo, bate aqui, tem um y aqui em cima e desce, corta aqui, também tem um y aqui embaixo. Então não é função, né? Porque esse x, que é o domínio, ele tem duas imagens. Uma imagem aqui e uma imagem aqui. Então não tem como. Vou ilustrar para você numa situação real. X é a quantidade de pães. Então você vai numa padaria e pede 5 pães. Aí 5 pães. Você foi lá de manhã, pediu 5 pães e pagou R$6. Um exemplo. Tá? 5 pães pagou R$6. Você volta lá à tarde, na mesma padaria, compra 5 pães e paga 8. Não tem como. Tá entendendo? Como é que o mesmo número de pães, que são 5 pães, uma hora vale 6 e outra hora vale 8? Não tem como. Então, esse caso não representa uma função, tá bom? O domínio só pode ter uma imagem. Eu costumo brincar que o rapaz só pode ter uma namorada. Show de bola? O rapaz é X e as mulheres o eixo Y. Show de bola? Bom, não é uma função então, né? E essa daqui? Responde aí antes de eu falar. Isso aqui é função? Tá vendo que não é, né? Cortou o gráfico, nesse caso aqui cortou até 3 vezes, sabe? Você vê? Essa daqui, ó, cortou 1, 2, 3 vezes. Para o mesmo X que tá aqui, nós temos 3 imagens. Não tem como, né? Vamos adiante? Show de bola? Beleza.
E o domínio de uma função a partir do gráfico? Como é que a gente faz? Nós vamos fazer o seguinte, para analisar qual o conjunto domínio e o conjunto imagem de uma função a partir do gráfico, devemos analisar a sombra. O que é a sombra? É a sombra que o gráfico faz nos eixos x, que é o domínio, e no y, a imagem. Observe para você ver aqui, ó. Tá aí essa função, uma função bem estranha, né? Pois é. Essa função aqui ela é composta por várias funções dentro dela. Eu coloquei uma aqui para você ver o que está acontecendo. Se eu quisesse descobrir aqui o domínio, eu teria que descobrir qual que é a sombra desse gráfico, tanto de cima para baixo, que o domínio não é o eixo x, tanto a sombra, eu estou falando o gráfico, eu estou falando o azul, tá? Tanto a sombra do azul, que é o gráfico, de cima para baixo e de baixo para cima. Tudo projetando no eixo x, que é nosso chão, por assim dizer, tá? Bom, eu faria isso como? A parte vermelha aqui. Perceba que essa parte vermelha é o ponto mais à esquerda possível, onde está o gráfico, o mais à esquerda possível, e mais à direita possível, onde está o gráfico. Até um pouquinho torto aqui, só para você entender. Esse todo vai ser o domínio dessa função. Legal, né? Show de bola? Tá. Domínio tá aí. Nesse caso aqui, eu coloquei um valor aleatório, só para você entender. O domínio aqui, que é o valor para x, ele é maior do que menos 4, tá vendo aqui atrás, aqui, ó, o x valendo menos 4 aqui. E ele é o quê? Menor do que 7,2. Mais ou menos aqui, ó, 7,2, tá? Só para você entender, viu? Não quer dizer que esses números estão certinhos, não. É para você entender que começa lá no menos 4, mais ou menos, até o 7,2. Show de bola? Esse é o domínio, a parte vermelha. Bom, tá, e se fosse a imagem? A imagem ficaria o seguinte, mesma coisa. Agora é a sombra do gráfico no eixo Y. Tanto da direita quanto da esquerda, né? Você pode perceber que só tem gráfico, o ponto mais alto do gráfico é aqui, ó. Do 3 até o menos 3, ou seja, só tem gráfico daqui até aqui. Legal, né? É assim que você faz para analisar a imagem. Nesse caso, inclusive, eu coloquei que a imagem, que é o y, né? Ela é maior do que menos 3, ó, menos 3 para cima, e menor do que 3. Show de bola? Show? Entendeu aí? Ficou claro para você? Esse aqui é o conjunto imagem e domínio imagem, né? Quando você olha pelo gráfico. Show de bola? E como nós vamos fazer para estudar o sinal de uma função? Para estudarmos o sinal de uma função, devemos apenas observar qual parte do gráfico da função está acima, vai ser positiva, ou abaixo, vai ser a parte negativa do eixo x. O eixo x é a nossa referência. O que estiver acima do eixo x, a função naquela região vai ser positiva, e o que estiver abaixo vai ser negativo. Show de bola? Como a função é simplesmente estudar o comportamento de y a partir das alterações em x, fica fácil entender o processo. Observa aqui para você ver. Essa função aqui, por exemplo, né, quando eu falo função, eu estou falando do gráfico, que é a parte vermelha, tá? Essa função aqui, daqui para cá, ó, ela está acima do eixo x. Então, daqui para cá, todo mundo que eu pegar à esquerda do 2 vai gerar uma função o quê? Positiva. Eu quero chamar a sua atenção, não é para você olhar a esquerda do menos 2, eu acho que falei errado 2, né? A esquerda do menos 2 só tem números negativos. Eu não estou falando do x, eu estou falando do y. Aqui, ó, falando do y. Então, se você pegar um valor menor do que menos 2, subir, ele vai bater no gráfico e vai gerar um valor positivo. Todo mundo aqui até o infinito, ó, nesse gráfico. Do menos 2 para a esquerda, tá? Bom, agora, se você pegar um valor que esteja aqui, ó, entre o menos 2 e o 3, o gráfico está todo abaixo do eixo x. Se ele está todo abaixo do eixo x, qualquer x que eu pegar aqui, eu pegar um x aqui, por exemplo, tu bater no gráfico, ele vai gerar um y o quê? Negativo. Tá bom? Então, se eu pegar um x aqui, bater, vai gerar um y negativo. Então, essa parte do gráfico abaixo do eixo x vai gerar uma função negativa. E, mais uma vez, positivo à direita do 3 até o infinito, porque qualquer valor que eu pegar acima do 3, pegar aqui, por exemplo, 4, subiu, bateu no gráfico, você rebate lá no eixo y. Rebater no eixo y, vai ficar o quê? Um valor, por mais que eu não saiba esse y aqui, ele vai ser positivo. Legal, né? É isso que é estudar o sinal de uma função, tá bom? Uma função será crescente, sendo x1 menor do que x2, para f de x1 é menor do que f de x2, tá? De outro modo, quando aumentarmos o valor do domínio, ou seja, o valor de x, perceba que x2 é maior do que x1, né? A sua imagem também aumentará e teremos uma função crescente. Vamos ver isso aqui em outras palavras para você entender, ó. Bom, vamos pegar aqui, por exemplo, o x valendo aqui, ó. Vamos pegar o x valendo 0,5 ou 1 sobre 2, beleza? Como é que eu sei a imagem dele? É só subir e bater no gráfico, tá? O gráfico é o vermelho, é sempre assim, viu? Bati aqui, deu mais ou menos aqui. Eu estou fazendo aproximado, tá? Só para você entender.
Deu um valor menor do que 2, né? Ah, vamos colocar aqui mais ou menos esse valorzinho aqui. Vamos colocar ele mais ou menos 1,9. Só para ilustrar, pode ser? Bom, então nós começamos com esse x1 aqui, que é o nosso primeiro x, valendo 1 sobre 2, tá? Tá, vamos pegar um valor de x agora um pouco maior. Vamos pegar esse aqui, ó. Vai ser o nosso x2, valendo 1. Perceba, era 1 sobre 2, ou seja, 0,5. Eu aumentei para 1. O que vai acontecer com a imagem? Vamos ver? É só subir aqui do 1 até tocar no gráfico, ó. Toquei no gráfico e apareceu no 3. Aumentou daqui para cá? Era 1,9, agora passou para 3. Quer dizer, quando eu aumentei o valor de x, o valor de y também aumentou. Não é verdade? Então essa função é chamada crescente. A reta dela é crescendo mesmo. É do jeito que você está falando aí, do jeito que você está entendendo aí mesmo. Crescendo, tá? Bom, a função do primeiro grau. Olha outro exemplo aqui de uma função crescente, só que essa daqui é exponencial. Já para te apresentar, tá aí, tá? A função exponencial, ela se comporta desse jeito. Perceba que o x1 e o x2, o x1 gerou f de x1 e o x2, aumentei o x, né? Gerou f de x2, que é maior do que o f de x1. Show de bola? Legal demais, né? E a função também logarítmica. Vou até sair aqui da frente para você ver, ó. Função logarítmica, tá bom? Ela também se comporta dessa forma. Essa aqui é crescente, tá bom? E se for decrescente? Aí nós vamos ter que o x2 vai ser menor, sinal que é menor, tá? Menor do que x1, tá? Então vamos ver aqui um exemplo. Olha só, ela vai ser decrescente nesses casos. Tá vendo? Se eu aumentar o valor de x aqui, ó, vou pegar um bem pequenininho para você entender. X valendo 1, por exemplo. O y tá valendo mais ou menos 2. Vamos aumentar o x? Vamos passar o x aqui para 2, ó. Subiu. Opa, foi lá no 1. Percebeu que daqui para cá era 2, caiu para 1? A função diminuiu. Esse é o gráfico de uma função decrescente. Aumentei o x, o y caiu. Show? Vamos lá então, função do primeiro grau. Olha a função também exponencial que é decrescente. Ela se comporta desse jeito. Quando você vê o gráfico de uma função exponencial, você vai lembrar da minha aula e falar, ah, não, eu já vi isso já. Show? E a última, da função logarítmica. Vou até sair aqui da frente para você ver também. Função logarítmica, ela se comporta desse jeito. Depois você vai entrar mais detalhes nesse negócio aí do a maior que 0, menor que 1. Isso é detalhe, tá? Lá na função logarítmica, exponencial, eu vou explicar sobre isso. Uma função constante. A função constante, ela no caso vai ser o f de x1 igual ao f de x2. Ou seja, você vai variar o x, mas a função, ou seja, o y não vai mudar. Exemplo aqui vai ser a função constante desse jeito. Perceba que qualquer valor de x que eu pegar, x valendo 1, quanto vai valer o y? 3. Se o x for 3, o y será 3. Se o x for 6, o x for 6, o y será 3. Se o x for menos 5, não importa, sempre será o mesmo resultado aqui, que é o 3. Legal, né? Isso é um exemplo de função constante. Quer ver um exemplo assim na vida, né? Principalmente você que é estudante, onde você tem uma função constante? Vou dar um exemplo bem simples para você entender. Rodízio de pizza. Como é que funciona o rodízio de pizza? É uma função constante. Rodízio de pizza, você paga um valor fixo. Suponha que você paga lá R$50. Se você comer 500 gramas de carne, comer 1 quilo, 2 quilos de carne, se fosse possível, né? Ou comer 100 gramas de carne, você vai pagar R$50. Tá entendendo? É um exemplo de uma função constante. Outro exemplo de função constante, festival de sorvete. Quando você vai no festival de sorvete, você paga um valor fixo e não importa a variação que você fizer no peso do sorvete que você comer, a quantidade, você sempre vai pagar o mesmo valor. Não é legal? Show de bola? Consegue lembrar mais alguma função constante na vida? Deixa no comentário aí. Show? E agora eu vou falar um pouquinho sobre a translação dos gráficos, tá bom? A translação dos gráficos é muito importante para você saber o que está acontecendo. Se você modificar a partir do gráfico original, a função, o que vai acontecer com ela? Tá? Essa função original, por exemplo, vou começar aqui, vai ter arrastamentos nela. Tá? Eu vou mostrar, pode ser no sentido vertical ou no sentido horizontal. Vou mostrar aqui para você. Ó. Tá aqui o gráfico da função. Primeiramente, a função f de x igual a x. Essa função é a mais básica de todas. Essa função aqui é chamada função identidade. F de x igual a x. Por quê, papai Cássio? Porque o x dela é igual ao y. Você concorda que se eu escrevesse f de x igual a x, não é a mesma coisa escrever y igual a x? E é mesmo. Ó. Olha, quando o y for 1, sobe. Quanto vai valer o y? Olha, quando o x for 2, bateu.
o y também foi 2. Por isso que o nome dela é função identidade. Se o x for menos 3, o y também será menos 3. Show de bola? Função identidade. Bom, essa função identidade aqui é a básica. A básica da básica da básica da básica da função do primeiro grau. Vamos fazer algumas modificações nela? Por exemplo, f de x igual a x, né? Já falei. Nesse caso aqui, o que eu fiz com a função? A função estava aqui, ela sofreu um arrastamento para cima. Por quê, professor Cássio? Porque agora, ela não é mais simplesmente f de x, ela é f de x mais 2. O que esse mais 2 fez, professor Cássio? Esse mais 2 fez, você pode perceber que inicialmente ela cortava o eixo x no zero. Tá vendo? Como ela sofreu um arrastamento no eixo y, tá? Esse mais 2 vai fazer ela subir 2 unidades. Então agora ela está cortando o eixo y aonde? No 2. Legal, né? Tá entendendo? Tem que somar 2, somar alguma coisa ao x da função do primeiro grau. Essa aqui é do primeiro grau, viu? O que faz? Vamos fazer mais uma modificação? E essa última aí, ó. Deixa eu ver se eu estou atrapalhando aqui. Não. E essa última aí, essa função rosa aí? Ao invés de subir em relação à original, a original é sempre azul, viu? Ela desceu. Aí, nesse caso, você consegue me dizer, antes de eu clicar aqui no próximo slide, por que ela desceu? Ou seja, o que fez ela descer? Né? A original era f de x igual a x. E nesse caso, ela está cortando o eixo y aonde? Ela está cortando o eixo y no menos 2. Então, que tipo de função é essa? Vamos lá? Vamos ver se você acertou? Olha aí. F de x igual ao quê? X menos 2. Que legal, né? Show de bola. É ou não é fantástico estudar funções? Tá entendendo? Se entender desse jeito, você vai ter mais domínio quando você vê na prova, quando você vê a lei da função. Show de bola? Vamos pra frente, então? Beleza. Vamos pegar uma função aqui do segundo grau, por exemplo. Tá aqui a função do segundo grau. A função do segundo grau básica, tá, campeão? Só pra você entender, essa daqui, tá? F de x igual a x ao quadrado. É a mais básica que tem. Como é que é o gráfico dela, professor Cássio? Esse que você está vendo aqui embaixo. Perceba que ela corta exatamente o eixo y no zero aqui, ó. Tá vendo? Vamos fazer algumas modificações nela. Vamos pegar aqui esse x mais 1, esse x, e somar mais 1 elevado ao quadrado. Tá vendo que era só x ao quadrado? Agora eu estou falando x mais 1 elevado ao quadrado. O que vai acontecer com isso? Vai arrastar o gráfico para onde, ó? Para a esquerda. Quantas unidades? Uma unidade. Perceba que ele estava cortando no zero o eixo y, agora ele está cortando o eixo x também, estava tocando aqui no zero, né? E agora está tocando o eixo x no menos 1. Legal, né? Tá, e se eu fizesse x menos 1 ao quadrado? Professor, perceba o contrário, né? Ela vai arrastar para onde? Para a direita. Quantas unidades? Uma unidade em relação ao inicial, que era o quê? No zero. É ou não é fantástico analisar uma função dessa forma? Legal demais, né? Muito legal? Show de bola? Vamos para mais um aqui? Olha para você ver essa daí. Aí agora, professor Cássio, agora eu peguei a original, que é essa, e somei ao x ao quadrado, eu somei mais 1. Percebe? É diferente dessa anterior, que essa aqui eu fiz x mais 1 e elevei ao quadrado. Ou menos 1 e elevei ao quadrado. Aqui não. Eu peguei o x ao quadrado e somei 1. O que aconteceu? Ela sofreu um arrastamento agora no eixo y. Quantas unidades? Uma unidade. Legal, né? Show de bola? E se eu fizesse ao contrário, papai Cássio? X ao quadrado menos 1. Aí ela ia, ó, descer quanto? Uma unidade. Deixa eu ver se eu estou saindo na frente, se eu estou atrapalhando. Não. Show de bola. Ficou claro para você aqui a translação de gráficos. O que acontece? É isso então, campeão. Espero que você tenha gostado. Essa aula aqui, uma aula teórica sobre gráficos. Eu falei aqui dos principais gráficos, função primeiro e segundo grau. Falei um pouco da função exponencial, também da logaritmo, só para você conhecer e também as translações, tá? Espere agora que vai vir questões de aplicação sobre esse tema. Tamo junto. Valeu, campeão.